vamos à nossa aula sobre o México do final do século XIX, o México do Porfiriato, o México pós-guerra civil entre liberais e conservadores, pós-guerra contra os Estados Unidos, pós-intervenção francesa e Segundo Império, ou seja, o Império do Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo é deposto, morto, executado e a partir daí, então, os liberais estão no poder. A nossa aula de hoje vai tratar dessa consolidação dos liberais no poder. Vou falar um pouco sobre o contexto, vou fazer um breve debate historiográfico, destacando, sobretudo, a tese do François Xavier Guerrat sobre o porfiriato, sobre essa ditadura do Porfírio Dias, que tem início em 1876 e que se estende até a Revolução Mexicana. O Porfírio Dias deixa o México já em pleno levante revolucionário em maio de 1911. A Revolução eclode em novembro de 1910 e Porfírio parte para a França em maio de 1911. Portanto, esse longo porfiriato que apresenta uma série de transformações importantes na história do México e que o Guerrat analisou. Feito isso, eu vou falar um pouco sobre as questões da história da educação, dos projetos e das realizações no âmbito da educação pública no México desse período, de fins do século XIX, início do século XX, e depois vou entrar no tema da identidade, da circulação de ideias e de imagens relativas à identidade nacional, e é aí que nós vamos olhar essas pinturas históricas feitas no México, especialmente no final do século XIX, durante o Porfiriato, são pinturas a óleo, tem um mapa importante que foi parte de um atlas que constituiu o primeiro atlas sobre o território mexicano e um atlas que se pretendia ser um atlas também histórico e ilustrado, portanto que fundia a geografia com uma narrativa histórica. Bom, recuperando então algumas breves linhas desse contexto histórico mexicano da década de 1870. Maximiliano de Habsburgo saiu de cena em 1867, os liberais se consolidaram no poder através da presidência de Benito Juárez. Benito Juárez, que tinha aparecido nessa cena pública nacional na década de 1850, logo depois da Revolução de Ayutla, ele que atuava como juiz e depois governador lá no estado de Oaxaca, foi chamado pelos presidentes Juan Álvarez, depois o presidente Inácio Comonfort, para participar desse governo liberal que tinha tomado o poder através da Revolução de Ayutla. E o Juárez se destacou nesse ambiente, nessa nova conjuntura política e acabou se tornando presidente da República e, ao mesmo tempo, a grande liderança das forças liberais no embate contra a Igreja Católica, contra os conservadores e depois contra a intervenção francesa e o império de Maximiliano de Habsburgo. Então, quando tudo isso termina, o Juárez se torna presidente da República e governa o México até o ano da sua morte, o ano de 1872. Vem um sucessor, Sebastián Lerdo de Tejada, ligado ao Juárez, que assume então a presidência do México e que governa o México até ser deposto por um golpe, por um levante chamado Levante de Tustepec, o Levante de Tustepec, no ano de 1876. E esse Levante de Tustepec é um levante capitaneado pelo general Porfírio Dias, um militar que havia lutado ao lado dos liberais contra os conservadores, contra os franceses, contra também o Império de Maximiliano, que havia se destacado por suas habilidades militares e que tinha, portanto, um lugar de prestígio entre esses liberais que venceram a disputa no final da década de 1860. Apesar dessa lealdade aos liberais, uma vez, portanto, vencido o inimigo em comum, começam a acontecer disputas entre os liberais para controlar
essa nova cena, agora sob jugo dos liberais. E é assim que Porfírio Dias tenta fazer um levante, conhecido como o levante de La Nória, já no ano de 1872, para tomar o poder. Mas esse primeiro levante não foi bem sucedido, ele e os seus aliados no levante de La Nória foram reprimidos e, no entanto, se reorganizam e obtêm êxito nessa tentativa de chegar ao poder pela força, pelas armas, em 1876. Uma vez no poder, Porfírio Dias vai, através de eleições manipuladas, fraudadas, controladas, renovar os seus mandatos sucessivamente, várias vezes, até a sua deposição no início do ano de 1911. Somente por um curto intervalo, entre o ano de 1880 e 84, ele não foi o presidente, escolheu um subordinado seu para assumir o poder formalmente, quando na prática Porfírio Dias continuava sendo a grande eminência parda dessa concertação política. Portanto, apesar desse intervalo entre 1880 e 84, em que Porfírio não esteve formalmente na presidência da República, o porfiriato é tratado pela historiografia como uma grande unidade, porque o tempo todo Porfírio Dias foi o grande arquiteto das soluções políticas que se orquestraram ao longo dessas décadas. E essas soluções políticas tiveram um grande horizonte, um grande objetivo que se traduzia, inclusive, no lema de gestão de Porfírio Dias, que se voltava, por um lado, à manutenção da ordem e da coesão social e, por outro lado, à modernização. Porfírio Dias, uma vez no poder, vai realizar uma série de manobras, vai implementar uma série de estratégias para acabar com os dissensos internos no México, as disputas, os conflitos que ameaçavam a coesão e a força do Estado Nacional. Vai, por vários caminhos, procurar assegurar essa ordem e essa coesão. E, por outro lado, a ordem e a coesão serviriam ao objetivo da modernização. Da modernização, em primeiro lugar, econômica. Uma modernização que dependia do Estado para criar a infraestrutura necessária para atrair os investimentos externos e permitir a modernização da economia nacional. Uma modernização voltada, em primeiro lugar, para a exportação de gêneros primários, mais uma vez, né? Já falamos disso em relação à Argentina na semana passada. No México, a mineração era, desde sempre, um esteio importante da economia, desde tempos coloniais, e a mineração, então, mereceu atenção durante o porfiriato, por exemplo, através, mais uma vez, da expansão da malha ferroviária. Então, a ferrovia também recebe investimentos do Estado, claro que sempre em consórcio com capitais estrangeiros, e essa ferrovia vai se espalhando pelo território nacional e favorecendo a exportação de minérios. E, ao mesmo tempo, a produção agrícola em determinadas províncias do México teve também um grande avanço, encontrou um mercado externo favorável e desde o sisal que vocês devem conhecer, aquela palha usada, não é, para se tecer cestos, para se tecer, enfim, todo tipo de trama que exija uma sustentação firme, o sisal se presta a isso. Então, a plantação de sisal em determinadas regiões, ou, por exemplo, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que, no estado de Morelos, foi um gênero que vingou, que se espalhou pelo território e que também encontrou mercado externo. Então, são alguns exemplos de gêneros agrícolas que encontraram esse mercado estrangeiro e que, portanto, ganharam força como uma monocultura baseada em grandes fazendas que procuravam aumentar, ampliar suas terras, e para ampliar suas terras, muitas vezes invadiram terras camponesas, invadiram terras de comunidades,
vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, que para conseguir justamente consolidar essa grande produção voltada à exportação, foram anexando terras vizinhas. E essas terras vizinhas muitas vezes esbarravam nos limites das antigas comunidades camponesas, que a essa altura do campeonato já não mais gozavam da proteção legal, como terras coletivas, como terras corporativas que configurariam bens de mão morta. Vocês se lembram desse conceito, né? De terras que não podiam ser comercializadas, que pertenciam ao corpo da comunidade simplesmente para usufruto. A proteção legal a essas terras corporativas havia caído com a reforma liberal nos anos 50 e depois a Constituição mexicana da década de 60 tinha, a Constituição mexicana, desculpem, de 1857 havia incorporado essas leis liberais que haviam se tornado leis constitucionais. Então, do ponto de vista legal, as comunidades não tinham mais essa proteção. A despeito disso, as comunidades continuavam existindo na prática em muitas regiões do México. Então, esse conflito entre a expansão da agricultura voltada para o mercado externo e o controle da terra pelos camponeses foi um conflito clássico do período do Porfiriato. A tensão entre a grilagem de terra, a anexação de terra pelas grandes fazendas, às vezes pela mineração, e as comunidades tentando resistir a isso através de rebeliões, através de processos judiciais que eram movidos desde tempos coloniais e que continuaram a ser movidos pelos pueblos indígenas no século XIX na defesa de suas terras. A questão é que a defesa das suas terras nesse século XIX demandava novos argumentos, novas formas de se compor esses processos, porque já não mais existia a figura jurídica do pueblo. Então era preciso adaptar essa fundamentação jurídica do apelo em defesa das terras camponesas. Então, esses embates todos se colocam ao longo do Porfiriato e, segundo um historiador clássico para o tema da história rural no México, a história dos conflitos agrários no México, desde a época colonial até o século XX, eu já cheguei a citar esse autor em uma aula pregressa, o Friedrich Katz, um autor alemão morto há poucos anos, muito respeitado no México e autor de uma obra importantíssima nesse campo. O Friedrich Katz fez levantamentos que apontam que, às vésperas da Revolução Mexicana, somente 5% das terras agriculturáveis do país estavam ainda em mãos de comunidades camponesas. Ou seja, esse processo de espoliação de terras indígenas, de fato, se acelerou durante o Porfiriato, se agravou durante o Porfiriato, e é claro que por trás dessa perspectiva está um esforço de explicar as origens da Revolução Mexicana. Por que é que uma revolução marcadamente camponesa eclodiu no México em princípios do século XX? E essa relação entre expansão da mineração, expansão da grande propriedade agrícola voltada à exportação, que foi comendo terras camponesas, teria então fomentado, intensificado tensões que estariam na raiz da Revolução Mexicana. Vou voltar a esse tema daqui a pouquinho. Mas para finalizar esse argumento relacionado ao crescimento econômico do México nesse período, a agricultura, a mineração e, ao mesmo tempo, algo que vinha desde os tempos coloniais, uma atividade manufatureira, sobretudo em torno da produção de têxteis. O México, na época o vice-reino da Nova Espanha, possuía os chamados obrajes. E os obrajes eram oficinas de manufatura que tinham relações de trabalho muito duras, muito estritas e que produziam têxteis há séculos no México,
Esses têxteis que foram proibidos de se produzirem no Brasil durante a época colonial, mas que tiveram sim lugar em algumas regiões da América Espanhola. Essa produção têxtil manufatureira no México se localizava especialmente nas regiões norte do país, ao norte do país, a região de Monterrey, por exemplo. E essa produção têxtil foi aos poucos se convertendo em uma produção fabril na virada do século XIX para o XX. Uma produção fabril incipiente, ou seja, o uso do maquinário vai sendo introduzido aos poucos, a reorganização do espaço de trabalho também vai acontecendo aos poucos, e os textos que nós discutimos sobre artesãos em relação ao Chile e ao México em uma aula anterior, nós poderíamos discutir também, em relação ao Chile e à Colômbia, não é? E a Colômbia. Nós poderíamos discutir também em relação ao México. Há, por exemplo, na história da vida privada no México, a coleção, trabalhos muito interessantes sobre quem eram esses trabalhadores dos obrajes no México colonial, como eles se encontram no século XIX e de que forma eles vão sendo afetados por essa transformação da manufatura em meio a um processo de modernização da economia. Não preciso dizer a vocês que as relações de trabalho nessas manufaturas e aos poucos fábricas eram relações de trabalho muito arbitrárias, né, desregradas, não havia uma legislação trabalhista no México. E esse ambiente de trabalhadores reunidos em um ambiente de trabalho que demandava disciplina, que demandava horário, portanto, uma disciplina do tempo, um controle sobre o tempo, claro que esse ambiente foi foco de tensões que se agravaram durante o Porfiriato. Então, um debate que faz parte do curso de História da América II, século XX, é o debate concernente ao papel dos operários na Revolução Mexicana. Quem eram esses trabalhadores de manufaturas ou de fábricas e o surgimento do movimento operário no México, o que foram os primeiros sindicatos e qual o papel desses grupos sociais na Revolução Mexicana. Embora os camponeses tenham sido uma fileira visível, simbólica da Revolução Mexicana, esses trabalhadores de manufaturas também tiveram uma voz, também se colocaram de alguma forma. E posso adiantar aqui a vocês que no início do século XX, as ideias anarquistas, as ideias socialistas também rondavam esses ambientes de trabalho e uma figura importante de organização desses homens, no esforço de professar, de difundir essas ideias revolucionárias, foi a figura do Ricardo Flores Magón, que era um autor, um pensador e um ativista político em cena nesse México de princípios do século XX, que funda um partido no México em 1906 chamado de Partido Liberal, embora a noção do que é esse liberalismo do Flores Magón tem que ser olhada com cuidado, porque o Flores Magón era um leitor e um entusiasta das ideias anarquistas, então o liberal aqui tem que ser tomado com cuidado. E quando o Flores Magón começa a se envolver procurando estimular movimentos de greve, estimular a organização, a mobilização dos trabalhadores, ele é exilado do México e se instala nos Estados Unidos. E uma vez nos Estados Unidos, exilado, o Ricardo Flores Magón cria um jornal operário chamado Regeneración, que quer dizer regeneração, claro que pensando em uma regeneração desse México corrompido, desigual, autoritário, construído pelo Porfírio Dias. O jornal Regeneración vem dos Estados Unidos para o México, circula, é lido nas cidades, é lido no campo, e também o jornal Regeneración é tomado como um elemento que faz parte da narrativa sobre as origens da Revolução Mexicana.
Nesse contexto do jornal circulando, dessas primeiras mobilizações mais expressivas de trabalhadores, há duas greves, uma greve que acontece no ambiente da indústria têxtil, uma greve que acontece em uma mina, em um local de exploração de minérios, onde os trabalhadores norte-americanos recebiam salários mais altos do que os trabalhadores mexicanos. Havia funcionários norte-americanos ali no norte do México, com condições desiguais, e essas duas greves, então, quando eclodem, são greves também simbólicas de uma crise social que se instala não apenas no campo, mas também em lugares onde o trabalho assalariado já estava plenamente em vigor. E, ao mesmo tempo, um trabalho assalariado desprovido de leis de regulação das relações de trabalho, oferecendo garantias aos trabalhadores. Então, o Ricardo Flores Magón é uma figura que orbita nesse ambiente de um crescimento da manufatura no norte do México e, ao mesmo tempo, um crescimento dessas tensões em ambientes de trabalho que vão se recrudescendo ao longo do Porfiriato. Bom, então a modernização econômica do México de Porfírio Dias é uma modernização que se dá em termos de uma atenção, uma ênfase sobre o mercado estrangeiro, a exportação de produtos primários, um crescimento da grande produção agrícola, mineratória, o Estado investindo pesadamente na criação de uma infraestrutura. Eu mencionei as ferrovias e é claro que não devo deixar de mencionar aqui os portos, em particular o Porto de Veracruz, também, assim como na Argentina, a preocupação com a modernização dos portos para escoar essa produção. E esse crescimento econômico se dá em bases socioeconômicas muito desiguais, afetando esse mundo das pequenas comunidades agrícolas, afetando esse mundo de trabalhadores assalariados que vão sendo cada vez mais oprimidos por uma economia que cresce com base em relações de trabalho muito arbitrárias. Isso tudo tem uma série de desdobramentos, eu agora quero aqui me concentrar em um deles. As migrações internas. As migrações internas que nós já discutimos em relação ao Peru, por exemplo, de como a modernização no campo, nos Andes peruanos, estimulam a migração de camponeses, de índios para as cidades, especialmente para a capital Lima, e de como Lima vai sofrendo o impacto dessas transformações. Falamos disso em relação à Argentina, embora no caso de Buenos Aires, a grande questão fosse a chegada de imigrantes, né, nessa virada do século XIX para o XX. Também há migração interna, mas a imigração tem um papel muito expressivo. No caso do México, também houve políticas que buscaram favorecer a imigração estrangeira. Também houve no México a perspectiva por parte dos liberais de que os europeus, se viessem, ajudariam a civilizar e a engrandecer a nação, de que os europeus trariam prosperidade. Por exemplo, o México aprova, num determinado momento, uma lei de colonização que também prevê que terras devolutas fossem demarcadas para serem oferecidas a imigrantes que chegassem ao país, para que esses imigrantes pudessem se estabelecer no campo. E essa lei de colonização, que permitia, portanto, a demarcação de terras, também foi usada das formas mais arbitrárias possíveis e permitindo, então, que muitas vezes a lei fosse um instrumento para aumentar as posses das grandes fazendas, né? Os grandes fazendeiros se apoiando na lei para conseguir abocanhar novas terras para si. Então, uma lei que acabou servindo especialmente para a concentração fundiária.